Estamos aqui na área passando para falar uma notícia muito boa para vocês. Hoje a turma do Yellow, ou a firma, se juntou, cada um na sua casa, para falar das 5 melhores leituras que nós fizemos no ano de 2024. Olha só, 25 ainda não. Só que é muito difícil, eu sei, vocês devem estar se perguntando quais serão as 5 leituras de cada um dos nossos membros. Para isso eu reuni o Ronaldo do Velho Nerd, Monique do Folheando HQs e também o Felipe do HQs+, além das minhas 5 leituras que vocês vão poder conferir aí nos próximos vídeos, beleza? Então se você está curioso igual eu para saber quais foram as 5 melhores leituras que meus amigos fizeram, fica comigo até o final desse vídeo que você vai se amarrar no que vem por aí, beleza? Então vejo você ao final do vídeo, um abraço e confira aí as 5 melhores leituras da galera do Yellow, beleza? Valeu, valeu, galera! Até daqui a pouquinho! Então, chegou aquele momento gostoso do ano que é falar sobre as nossas melhores leituras de 2024. Eu vou ter uma tarefa muito difícil, que é conseguir fazer isso em apenas 5 minutos e escolher apenas 5 quadrinhos. Mas eu vou tentar, vamos lá. O 5º quadrinho dessa lista, na verdade, é um mangá, que é o Ônibus Noturno, que saiu aqui no Brasil pela editora Veneta e é do Zuma. Esse mangá me conquistou, foi a primeira vez que eu li um mangá chinês, um manhua, e ele fala sobre temas bem pessoais e até sérios, mas de uma forma nada direta, muito fantasiosa e até um pouco psicodélica. Ele fala de memórias, de aceitar algumas coisas como elas são, de arrependimento e até de luto. E tudo isso de um jeito muito fantástico e que talvez até o leitor não pegue isso de primeira e precise fazer uma nova leitura para aproveitar cada nuance que contém nesse mangá. Além de tudo, tem uma arte linda. Em 4º lugar nessa lista está os 60 Primaveras no Inverno, da Aimee e da Ingrid, que eu não vou pronunciar o nome para não correr o risco de falar errado, que saiu aqui no Brasil pela editora Nemo. Também não é uma publicação de 2024, ele na verdade saiu no ano passado. Eu não cheguei a fazer resenha sobre esse quadrinho, mas já falei sobre ele em algumas lives, e é o tipo de história que tem me conquistado muito, que vem falando sobre a terceira idade, sobre como viver naquele momento onde já parece que você viveu de tudo, sabe? Como recomeçar depois de uma certa idade. São vários quadrinhos que já saíram com essa temática, ainda tem muitos outros que eu também não li e que já estão na minha lista, e que esse tipo de história vem me fascinando muito. Será que é a idade chegando? Bom, não sei, mas eu recomendo bastante. 60 Primaveras no Inverno é um quadrinho incrível, tanto pela arte quanto pela história. É bem emocionante também. O 3º quadrinho dessa lista é Nos Olhos de Quem Vê, de Lodângelo. Saiu aqui pela HarperCollins. Também não é um lançamento de 2024, saiu em 2022. E eu recomendo demais esse quadrinho. Eu fiquei muito apaixonada por essa leitura porque eu super me identifiquei. Eu tive aquela sensação de que a Elo estava escrevendo sobre mim e pra mim. E eu queria muito que a Monique, pré-adolescente, adolescente, com todas aquelas questões de achar que estava errada no mundo, pudesse ter tido acesso a essa leitura e se sentir um pouco menos sozinha e perceber que essas coisas acontecem com todo mundo e que tá tudo bem ser do jeito que se é. É muito, muito bonito, é muito engraçado também em alguns momentos e vale muito a pena essa leitura. Tenho recomendado para todo mundo, Nos Olhos de Quem Vê, de Lodângelo. O 2º quadrinho é Montanhas da Lua, do Manx. Esse quadrinho, quando eu fiz a minha resenha, eu já de cara falei que ele foi a 2ª história mais linda que eu li esse ano. O Manx teve muita sensibilidade em falar sobre uma temática que envolve espiritualidade, amor, também como as consequências das nossas ações não só nos prejudicam, mas também afetam tudo, todo aquele ecossistema ao nosso redor. Uma história maravilhosa, eu fiquei muito encantada, não só pela história, mas também pela arte do Manx, que é uma obra de arte em cada página. Montanhas da Lua é um quadrinho lindo e ele é definitivamente a minha 2ª melhor leitura de 2024. E a história que ganhou o título de melhor leitura que eu fiz esse ano, na verdade, foi o quadrinho mais lindo que eu li esse ano. Foi o Apesar de Tudo, do Jordi Lafebre. Eu gostei demais dessa história por tudo, pela forma como ela é contada. A gente começa tendo acesso ao presente e ela vai
retrocedendo até a gente saber como essa história começou. Tem também aquela possibilidade de repente, você ler essa história de trás para frente e ver ela desde o início até o ponto final onde essa história se finda. A história é linda, ela me conquistou por tudo. É uma história assim romântica, divertida e também fala sobre vivenciar amores a partir de uma determinada idade, né? Não sei se chega a ser a terceira idade, não, mas é sobre viver novas experiências depois daquele momento em que você acha que a sua vida já deveria estar pronta e consolidada. Eu tenho gostado muito de histórias assim, como eu já falei para vocês. E essa história não trata só sobre amor, mas sobre não deixar os seus sonhos e carreiras de lado. E tudo tem um tempo para acontecer, tudo tem um momento certo para acontecer e acontece. Quando essa hora chega lá, eu fiquei totalmente apaixonada por esse quadrinho e ele está aqui no meu primeiro lugar. Espero que vocês gostem. Então foram essas minhas melhores leituras de 2024. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de ter incluído muitas e muitas outras histórias nessa lista, mas nem tempo hábil para isso nós temos, porque senão eu ficaria aqui fazendo um vídeo de 2 horas só para falar como cada uma delas foi importante para mim e me tocou de alguma forma. É muito difícil fazer a escolha de quais foram as melhores leituras num ano onde a gente acaba lendo bastante, onde tem muitas histórias que acabam nos conquistando. Mas é isso, espero que vocês tenham curtido e não deixem de falar. Qual dessas vocês também gostaram, já leram, ou quem sabe tá aí, naquela pilha de leitura para ser a próximo quadrinho escolhido de vocês. Até a próxima. E chega aquele momento em que a gente vai eleger as nossas melhores leituras de 2024. Eu tenho uma pilha, tem quadrinho aqui que não é exatamente do ano de 2024, mas que eu li nessa temporada. E sem muita enrolação, eu vou começar com um quadrinho de uma conterrânea minha, a Caripola, que lançou lá no início do ano o Quase Tudo São Flores. Ele figura entre as 5 melhores leituras que eu fiz esse ano, porque é um tema que tem tudo a ver com as minhas vivências, principalmente no início do ano. Aqui a gente vai ter uma lição de vida e principalmente sobre o utilitarismo da vida. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui o traço da Caripola. É muito legal a gente poder acompanhar a evolução da Caripola com a relação dela com os gatinhos, a relação dela com a vó, e é bem importante a gente salientar também que esse quadrinho ele ainda traz resquícios sobre o período em que a gente viveu a pandemia de Covid-19, o que fazer com o tempo que a gente tinha livre em casa, enfim, durante esse período da pandemia. Mas me pegou demais a relação da Caripola com a avó. É um quadrinho, de certa forma, autobiográfico e fica a dica para vocês conhecerem mais o trabalho da Caripola. Vamos passar para o segundo quadrinho dessa lista, A Cegueira Iminente, de Billy Scott. Saiu pela editora Conrad, a Zoe Thorogood, em um dos trabalhos dela mais incríveis no meu entendimento, até mais do que o É Solitário no Centro da Terra, porque a gente tem toda a construção daquilo que vai ser o destino da personagem principal. Aqui a gente vai ter uma mulher que, ao longo dos dias contados na HQ, ela vai perdendo a visão. É uma ótima alusão às nossas perdas diárias, ao luto, aquilo que a gente desconstrói para reconstruir na vida da gente. E toda a relação da personagem principal com quem ela vai encontrando pelo caminho, com o desprendimento dela, com relação à própria vida, né? Entendendo que são os pequenos detalhes que fazem toda a diferença para que a gente tenha histórias para contar no final da nossa jornada, é algo que me pegou aqui nesse quadrinho, tá? Entre os 5 melhores para mim em 2024. Outro aqui, ó, que eu adorei, aqui a gente vai ter o primeiro quadrinho de super-herói dessa leva de 5 HQs, é o Alvo Humano, do Tom King, com o Greg Smallwood. A gente vai ter o alvo humano, o Christopher Chance, o personagem principal dessa história, tendo aí uma contagem regressiva de 12 dias para perder a vida. E o Tom King, que para mim é um mestre na narrativa, ele vai colocar a gente dentro da cabeça do alvo humano, que foi envenenado por engano, né? E ele se coloca como alguém que vai morrer no lugar das outras pessoas. É esse o trabalho do Christopher Chance, mas aqui ele vai morrer de verdade, e alguém da Liga da Justiça Internacional, um dos personagens, a gente vê aqui, ó,
a referência à Liga da Justiça Internacional. Um desses personagens é o culpado. Bom, eu vou dar uma acelerada, porque esse vídeo é para ter 5 minutos, tá? E o outro quadrinho dessa lista é o Bouncer, do Jodorowsky com o François Bouc. É um calhamaço, dá para ver aqui, ó, lançado pela QS Comics, e a gente vai ter aqui a história do pistoleiro sem braço, sem um dos braços, o Bouncer, enfrentando os irmãos dele, a tirania no período do faroeste. Ele tem um cachorrinho também que não tem uma perna, um mocho. E para você que quer ler faroeste, mas não sabe por onde começar, aqui é a história ideal. Eu tenho certeza que você vai gostar. E para fechar esse vídeo que já tá ficando longo e não era para ficar, tá aqui o Murder Falcon, o Falcão Matador, a melhor leitura que eu fiz em 2024. É um quadrinho do Daniel Warren Johnson com o Mike Spicer. O Mike Spicer faz a colorização, o Daniel Warren Johnson é o roteirista e artista dessa obra. A gente vai ter várias reviravoltas com um personagem que cada vez que toca o seu riff de guitarra invoca um falcão matador. Muitas referências à música, muitas referências à vida da gente mesmo, né? Cada um vai fazer a sua interpretação do quadrinho, mas a gente tem uma história tocante por onde a gente menos imagina, que é um roqueiro com o seu falcão matador tentando salvar o mundo. E é muito legal poder fechar esse vídeo com essa que é a minha principal leitura, a leitura que eu mais gostei em 2024. Fechou então? 5 leituras que eu adorei ao longo do ano, e tá aqui então com chave de ouro o Murder Falcon. Espero que vocês se interessem por uma dessas aqui. Valeu, até a próxima. Fui. Vamos lá. A convite do pessoal do Yellow, no caso eu e os meus amigos, nós decidimos reunir aí a galera e fazer as nossas 5 melhores leituras no ano de 2024. É e foi uma tarefa das mais complicadas de se fazer, galera. Então, eu não vou elencar tops de melhor e pior entre os 5, mas todas as 5 que estão aqui são as minhas 5 melhores leituras, sem dizer melhor ou pior. Todas para mim foram sensacionais. Então, eu vou começar falando de um quadrinho que eu acho que ele deveria ter tido melhor sorte, que é A Estrada, do Manu Larsenet ali, tá? Ele já foi um filme, ele é um livro. Cara, e esse quadrinho aqui, ele é sensacional, sério. É uma temática, assim, que eu gosto muito, que é sobre fins do mundo, mundos pós-apocalípticos, assim, coisas finas mesmo, galera. A arte é sensacional e quem assistiu o filme vai se amarrar, olha só que coisa bonita mesmo esse quadrinho. Então, esse aqui é um dos meus 5 melhores quadrinhos lidos aqui em 2024. O outro quadrinho eu considero uma das minhas melhores leituras nos últimos anos, tá, pessoal? Eu tô falando de Canções do Cisne, que me pegou assim de uma forma que eu não sei nem dizer como. Um quadrinho muito bonito, muito sensacional, assim, de uma leveza e sutileza muito grande sobre os fins. Aqui você vai encontrar uma antologia, né, de histórias, cada uma delas representando aí o que é o fim para cada uma das pessoas, como elas lidam com isso, como elas se relacionam. Então, assim, é uma dica muito boa e foi sensacional ler esse material aqui, coisa fina mesmo. O próximo, ele não é um lançamento de 2024, mas eu li esse ano e para mim, assim, sem dúvidas, foram uma das melhores leituras, principalmente pelo momento que eu estou vivendo aí com a guerra e com as redes sociais. Estou falando de O Grande Vazio, da Comic Zone. Cara, que quadrinho sensacional. Gente, sério, se vocês puderem ler esse material, quando vocês lerem isso aqui, certeza que vocês vão repensar a sua vida digital, vão repensar a forma como vocês lidam com o seu meio de redes sociais, como você se relaciona com as pessoas de forma digital, como que você enxerga a cultura digital, tá? É um quadrinho sensacional, sério, realmente assim, ele não é das artes mais bonitas, etc e tal, mas ele é um quadrinho assim que a história é simplesmente sensacional, tá? Tenho aqui também um quadrinho nacional que eu adorei, sensacional, estou falando de O Filme Perdido. Que história, rapaziada, que arte, que desenho, que quadrinho sensacional. Simplesmente uma obra de arte nacional que deve ser lida por todos os apreciadores da nona arte. Aqui você vai ser levado a uma história sobre um filme perdido, literalmente. Só que o mais divertido, o mais legal é que cada parte, cada momento da história, ela é representada por desenhos e obras diferentes. Então,
o quadrinho ele te pega de uma forma muito legal e vale muito a pena para conhecer o material, tá? Ele foi lançado aqui no Brasil pela editora Quadrinhos na CIA e a direção, o roteiro de César Gananian e arte de Chico França. Então, um quadrinho nacional aí para deleite da galera. E por último, não menos importante, mas uma obra que me fez repensar a nossa sociedade como um todo, um quadrinho ultra mega perceptivo. Estou falando de O Mundo Sem Fim, que saiu aqui no Brasil pela editora Nemo, um quadrinho que retrata o mundo atualmente. E será que nós estamos perto do fim? Estamos no começo do fim? Estamos nos aproximando do fim? Ou já chegamos no fim? Com uma, digamos assim, uma abordagem um pouco diferente, né? Que eu gosto de dizer que aqui seria um livro ilustrado. Esse quadrinho do Janovic, ou Jankovic, se você quiser falar assim, e do Blaine, ele simplesmente nos transporta para falar sobre todas as coisas que vêm acontecendo no mundo, desde a criação de indústrias, desde o nosso lixo, desde o nosso futuro, desde muitas coisas que podem acontecer. Então, fica aí a minha dica dos 5 melhores quadrinhos que eu li no ano de 2024. Deixo aqui para vocês, ó. Não sei se vai dar. Todos eles, coisa linda, coisa fina mesmo. Mas fique de olho que ainda tem as minhas melhores leituras de 2024 lá na página do Instagram, beleza? Valeu, galera. Até a próxima. E aí, tudo bacana? Meu nome é Felipe, eu estou aqui para relacionar os 5 quadrinhos, os 5 melhores quadrinhos que eu li até o momento no ano de 2024. Vamos saber quais são? Ó, para começar, um faroeste. Eu que não era tão fã de faroeste assim, desde o ano passado comecei a gostar muito desse estilo. E esse aqui é um faroeste de primeira, O Último Homem, da QS Comics, de Félix e Gastini. Esse aqui é um gibi que fala sobre o fim da era dos cowboys. Vou mostrar aqui um pouquinho dos desenhos. A era dos cowboys está chegando ao fim, os trens estão começando a conquistar território nos Estados Unidos. Isso aqui não é uma história só de faroeste, não. Isso aqui é uma história de conquistas, perdas, e te dá um baque logo no início do quadrinho. Se você está afim de ler esse quadrinho, não leia nenhuma resenha que dê spoiler, porque pode estragar boa parte da tua experiência. Em quarto lugar, Debaixo d'Água, a obra nacional da editora Nemo, de Fernanda Balcati e José Aguiar. Ótimo quadrinho, ótima leitura. Fala sobre os problemas e as contradições de um parto humanizado. Um casal que decide fazer um parto humanizado e os problemas que eles enfrentam numa rede de medicina, rede de médicos que força os pais a terem o filho, a filha, por cesárea. Mas antes disso, fala muito sobre união, sobre o casal. Isso aqui me fez voltar no tempo, quando meu filho nasceu, quando eu e minha esposa, né, eu estava grávida. Isso aqui é uma ótima leitura, nacional, um traço genial, muito boa leitura. Esse aqui é o número 4. Número 3, esse quadrinho não é nem tão novo assim, Asterios Polypi, da Quadrinhos na CIA, de David Mazzucchelli. Isso aqui é um tratado sobre quadrinhos. Eu só li esse ano, já estava na minha estante há um tempão, mas eu só li esse ano. Isso aqui é uma aventura, isso aqui, como eu falei, é um tratado sobre a forma como narrar quadrinhos, como escrever quadrinhos. Isso aqui é uma aventura visual sem igual, balonamento, passagem de páginas. Se você curte quadrinhos já há bastante tempo, isso aqui vai te agradar bastante. Isso aqui não é à toa, isso aqui estava na lista de várias pessoas ao longo aí dos anos como um dos melhores gibis que a pessoa já leu. E também está na minha lista de melhores que eu já li na minha vida. Muito bom. Asterios Polypi, nem sei se ainda está aí disponível para leitura. Não sei se eu já falei do gênio David Mazzucchelli, muito conhecido pelo Demolidor e Ano 1, Batman Ano 1. Em segundo lugar, isso aqui me fez voltar no tempo, me fez chorar um bocado. Regresso ao Éden, de Paco Roca, da editora Devir. Isso aqui ele pega uma foto da família, do Paco Roca, ele é espanhol, desenhista, ele pega uma foto de uma família e começa a recontar a história da família naquele período da Espanha, o período de ditadura, em que muita questão religiosa, o sistema de governo na época colocava a pobreza como se fosse uma coisa que os mais pobres, como se Deus estivesse determinando que eles fossem assim. Enfim, horrível esse período. E ele bota aqui umas memórias da família. Isso aqui, se você ler isso aqui e conseguir não chorar, você é um campeão, porque eu chorei pra caramba. Regresso ao Éden foi minha leitura número 2 desse ano. E a minha leitura número 1
Não é ainda definitivo, ainda estou lendo coisas esse ano, mas eu acho que isso aqui não vai sair do pódio. Isso aqui não. Este tijolo aqui, o Bouncer, Primeiras Histórias da QS Comics, obra de Jodorowsky e François Bouc. Isso aqui não é só um faroeste, não. Isso aqui é uma história que começa de um jeito, de uma forma que Jodorowsky conta, mas ele foge um pouquinho aqui do seu padrão, do seu habitué de contar histórias, e ele conta aqui uma outra saga, com desenhos do François Bouc, sensacionais. Um vilarejo, uma região dos Estados Unidos, né? Aquela coisa toda, os faroeste e tudo mais. Bouncer, ele é um pistoleiro que não tem um braço. Ele é um pistoleiro sem braço direito. Ele não tem um braço direito. E ele conta aqui as histórias, mas esse lance do braço direito, ele só mostra aqui no início como é que ele perdeu esse braço, e é uma cena bem violenta, mas depois conta várias histórias interligadas. E assim, aqui estão reunidas várias edições, 6 ou 8, eu não lembro de cabeça. Mas às vezes um detalhezinho lá do primeiro volume aparece no 7º, que fala assim, não é possível que isso aí já tinha pensado desde o início. E Bouncer, Primeiras Histórias, é uma baita leitura. Se você não curte ainda o faroeste, pode começar por aqui. Se você não curte o gênero faroeste, pode ler, porque isso aqui é uma história de vingança, redenção, amor, romance e história também norte-americana, história ali da conquista dos Estados Unidos. E é isso, essa foi minha lista de top 5 desse ano, por enquanto, porque ainda tem mais coisa aí para fazer no meu top particular que eu vou fazer no meu canal. E é isso. Valeu, pessoal do Elo. Um abraço e bom ser! Bom, se você chegou até aqui, garanto que você curtiu todas as leituras dos meus amigos. Vai deixar aqui no final do vídeo um comentário bem legal, quais foram as suas melhores leituras de 2024. Se você gostou do formato do vídeo, se você gostou das leituras do pessoal, se você concorda ou discorda com as melhores leituras, deixa aqui no comentário. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho e siga nós nas redes sociais, acesse o nosso site que está aqui atrás, faça tudo que você puder para ajudar o Yellow Talk, beleza? Um feliz 2024, nos vemos em 2025, galera. Um beijo, um abraço e até mais. Valeu, fiquem com Deus.